Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Sou o professor Eduardo Galante, faço parte aqui da equipe de professores do Gran Cursos Online e estou aqui com uma missão muito especial. Estou aqui com a missão de falar para todos vocês, futuros policiais militares do estado de Minas Gerais. Aliás, eu tenho uma história de vida muito próxima da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vocês nem eram nascidos ainda, mas em 1987 eu fiz o concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais. Na época, né, a Academia da Polícia Militar. Fui aprovado, mas na época também eu fui aprovado nas Forças Armadas e aqui naquela oportunidade eu fui para as Forças Armadas, mas nunca esqueci aquele momento, foi muito especial. Então eu recebi a missão de estar aqui com vocês. E a missão é simples, é falar sobre uma legislação extravagante que está prevista lá no nosso edital. Mas já eu dou detalhes aqui para vocês, tá bom? Então, simbora aqui com o professor, fazer uma rápida apresentação aqui então para vocês. Então, nós vamos começar aqui uma semana de exercícios e eu, professor Eduardo Galante, fui chamado para falar com vocês sobre a Lei 9.099. É mais conhecida por vocês como a Lei do Juizado Especial, tá bom? Então, eu desde já quero mandar um grande abraço para minha irmã, para minha amiga Cida, que está sempre comigo, a todos vocês que aqui estão. Pode ter certeza que nós teremos então aí uma sequência aí de ótimos trabalhos, tá bom? Olha, eu quero lembrá-los que já pedi ao nosso diretor para disponibilizar aí o material para vocês, para que todos possam ter acesso ao nosso material, mas eu quero fazer um convite especial. Venha estudar com a gente, sabe? Venha fazer parte aqui do nosso contexto, venha fazer parte aqui da nossa família Gran Cursos Online. Ficarei tão feliz. Aqui nós temos vários pacotes, várias formas de você estudar conosco. Basta você falar com as meninas aí do fórum, tá bom? E depois, na medida do possível, falem para mim de onde vocês estão falando. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou de Belo Horizonte, né? Sou aí da região de Venda Nova. Então, para mim é muito legal saber que eu estou aqui com vocês, tá bom? O Ivaí Silva, tudo bem? Opa, desde a época da Guarda de BH. Oi, Ivaí, eu fui aí no churrasco do pessoal da Guarda de BH, me convidaram, foi muito legal. Um grande abraço para você aí, tá bom? Gente, bem, para esse nosso encontro, então, o que vai acontecer especificamente, tá? Olha, mas também aí o Jô Torres, que é lá de Araguaína, no Tocantins, está com a gente. E aí, o que acontece, tá? O pessoal de Betim, Paulo Borges, um grande abraço aí. A Jéssica Silva, a Júlia de Natal, tudo bem, Júlia? Hoje ainda vou falar sobre Natal também mais tarde, para a Assembleia Legislativa, viu? Cálita, Cristina Catalão. Cálita, eu estarei em Catalão nos dias 5 e 6 de agosto. Olha aí, muito legal interagir com vocês, provando então que nós estamos juntos e misturados. Sobre a nossa missão, nós vamos fazer então aqui, realizar exercícios especificamente sobre a Lei 9.099. Se você pegar aí o seu edital, você vai ver que lá está isso, tá? A Diene de Sarzedo. Diene, estive aí por esses dias em Mateus Leme, pertinho aí, pessoal de BH, pessoal de Abaeté, Isabelle. Então vamos lá, aqui tem um pouquinho da minha trajetória acadêmica profissional. Fui militar, viu, gente, por 18 anos, depois fui para a Polícia Civil, ou seja, eu estou sempre com vocês. Olha, aqui tem um pouquinho desta trajetória, mas o que eu mais quero aqui é destacar para você o fato de você poder falar comigo, tá? Nós temos várias possibilidades. Uma delas é você falar comigo nas redes sociais. Eu estou em todas elas, seja qual for que você goste, eu estarei por lá, tá bom? Fica aí esta dica para vocês. Bem, nesse caso, eu quero olhar dentro dos teus olhos, porque eu acredito que você vai ficar um pouquinho bravo comigo. Por quê? Bem, quando o pessoal me chamou e falou assim, professor, vai lá e fala especificamente com os meninos sobre a Lei 99, mas pega leve. Gente, eu acho assim, que quando você
quando você começa a estudar para um concurso, é interessante que no primeiro momento que você tenha contato com a norma, que você tome uma pancadinha de leve. Para quê? Para te despertar para a necessidade de estudar. Tudo bem, você vai dar um like aí pro professor, a gente vai ter outros encontros. Eu quero tanto participar com você, eu quero ter mais encontros. Por mim, eu teria um por semana para a gente treinar bastante. Então hoje, eu vou te dar uma pancada no sentido da aprendizagem, vou te dar um choque para você entender que você tem que estudar a Lei 9.099, porque senão a sua casa vai cair. Então, eu vou mostrar isso para você. E aí, no próximo encontro, que você vai dar um like aí pro professor, a gente vai ter outro. Eu vou pegar um pouco mais leve e a gente vai começar ali pela base para você ir crescendo comigo, tá bom? Então, vamos lá. Para esse encontro, então, não pegarei leve para com você. Aqui nós temos algumas questões autorais, outras questões são de concursos públicos e eu tenho certeza que você vai gostar e não é pouco não, viu? Você vai gostar muito. Vamos ficar aí, então, resolvendo estas questões e eu tenho certeza que ao final nós estaremos bem. Não deixe de dar um like aí, no caso, não, viu? Para o professor, para a gente ter outros eventos. Beleza? Vamos lá, então. Olha, nos termos da lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dão outras providências, assinale a alternativa correta. Gente, a primeira coisa que você tem que saber, o que é isso, professor? Que lei é essa? Antes desta lei, gente, não importava o tamanho do processo, não importava qual era o assunto que era discutido. Tudo ia para a justiça ordinária. E aí, meu Deus do céu, os tribunais ficavam entupidos de processo, aquele tanto de informação, aquele tanto de trabalho. Aí falaram, olha, e se criássemos um órgão especializado em julgar causas de menor complexidade, hein? E aí, para que aquilo fosse mais célere, mais rápido e que a gente pudesse resolver. Então foi com esse procedimento, foi com esta ideia que nós então criamos aí, que eu falo, né, no caso o arcabouço jurídico, aquilo que eu chamo de Lei dos Juizados Especiais, que no caso é a Lei 9.099. E vocês que serão, no caso, futuros policiais militares, certamente você terá contato demais com esta lei. Então, se você não estudou, não se preocupe não. Vamos estudar aqui um pouquinho, então, esta lei. Vamos resolver questões aqui. Beleza? Muito obrigado aí a todos vocês, ao Everton, tá? Nesse caso aí, a Pequena Rosa, todos vocês. Vamos lá. Letra A. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, quando, né, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Será que pode, gente? Será que no juizado especial, tá? No caso aí, será que o juizado especial, ele pode ter, nesse caso aí, será que ele pode ter funcionamento noturno? Claro que pode, afinal de contas, né, as questões relativas aqui, os delitos, eles não acontecem só de dia, à noite há os plantões. Então os atos processuais, eles podem sim ser realizados no âmbito noturno, e é aqui que a banca vai querer te pegar, mas ela não vai. Então a letra A está correta. Onde está isso? Artigo 12 da 12.099. Tenho certeza que o poeta Neto Ferreira já anotou isso aí. Na B, não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo, salvo os feitos de interesse coletivo. Gente, nesse caso aqui, é importante que você saiba que alguns termos jurídicos são fundamentais. Por exemplo, no contexto jurídico, poder e dever têm significados totalmente distintos, tá? Poder é algo que pode ser relativizado, já dever não, é algo que tem que ser feito. A mesma coisa é o termo salvo, que significa exceção aqui no nosso contexto jurídico. E se você fizer uma leitura, estudar a lei 9.099 de maneira, no caso aqui, bem dedicada, você vai descobrir que nós não teremos nulidade se não houve prejuízo.
Um dos critérios necessários para que se tenha ali, no caso, a nulidade dos atos praticados na 9.099 é que se comprove que teve prejuízo. Mas não teve, então não há de se questionar aquela nulidade. Agora, isso tem exceção? Não, não tem exceção. E é por isso, então, que a letra B está errado. Não tem exceção a esta regra prevista na lei. Isso está lá no artigo 13, parágrafo 1º. Na letra C, a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação, conforme disposição expressas das normas de organização judiciária. Tá bom? Agora, olha só que interessante isso aqui. Mais uma vez, aqui eu estou com você diante de um tipo de questão que é muito cobrada em prova. É aquela onde há acréscimo de informação. Se você ficar atento ao artigo 13, parágrafo 2º, lá você vai encontrar que a prática dos atos processuais, tá, em outras comarcas, nesse caso, poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Só que isso especificamente não tem previsão ali nas normas de organização judiciária, não. Isso aqui você vai encontrar previsão nas normas processuais. Então, errada. Na letra D, apenas os atos considerados como segredos de justiça serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que serão utilizados após o trânsito em julgado da decisão. Bem, aqui você precisa conhecer o artigo 13, mais especificamente o parágrafo 3º. Lá diz que apenas os atos considerados essenciais e não em segredos de justiça. E a letra E. As normas federais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instrui. Nesse caso aí, não são normas federais, são as normas locais. Onde está isso? No artigo 13, parágrafo 4º. Aí você está aqui, nossa senhora, professor, que questão difícil. Gente, eu avisei para você que nesse encontro eu vou pegar um pouquinho pesado. Vou pegar um pouquinho pesado com você para você tomar um choque e depois você estudar com o professor. Olha, isso aqui pode estar na nossa prova? Claro que pode, por que não? A Lei 9.099. Questão número 2, tá? Novamente eu quero que você, no caso especificamente, responda com base na Lei 9.099 e eu quero a correta. Professor, tem como aprofundar aí os seus conceitos? Olha, se eu fizer isso, a gente não vai ter tempo, tá? Mas existe um momento, existe aqui uma possibilidade de eu fazer uma aula só com dicas sobre esta norma. Dê um like aí pro professor, quem sabe a gente será atendido, tá bom? Faz isso aí, eu tenho certeza que vai dar certo. Olha, eu tenho 19 pessoas aqui, só 8 likes. Não acredito, viu, gente? Que tristeza. Fica difícil, hein? Vamos lá. Na letra A, a citação, ela conterá cópia do pedido inicial, dia e hora, para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido o julgamento se ouvido o Ministério Público com antecedência. Bem, para você responder esta alternativa A, você precisa ter o conhecimento do artigo 18, parágrafo 1º. Lá ele diz que a citação conterá, sim, tal pedido da inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência que, caso ele não compareça, serão consideradas verdadeiras as alegações, então, no caso, iniciais, e será proferido o julgamento de plano. Em nenhum momento fala que deverá ser ouvido o Ministério Público com antecedência. Aqui é aquele tipo de questão onde há um acréscimo de informações. Informações que não estão presentes nas normas, tá bom? Então aqui na letra A nós temos um equívoco. Um equívoco porque isso não é, nos termos da Lei 9.099, uma prerrogativa do Ministério Público. Não é. Na letra B,
Não se fará, no caso, a citação por edital, salvo disposição expressa em contrário. Bem, nesse caso aqui, mais uma vez, você precisa ter o conhecimento do artigo 18, mais especificamente do parágrafo 2º. E lá há no seu caput, necessariamente, tá? Há vamos colocar assim, uma informação sem qualquer ressalva. Não se fará a citação por edital, então, aqui no caso do nosso juizado. E não há qualquer exceção a esta regra. Portanto, letra B errada, tá bom? Simbora aí, Evaí, simbora. Patrick, todo mundo aqui com o professor. Na letra C, o comparecimento espontâneo suprirá a falta ou a nulidade da citação se ratificado pela autoridade judiciária competente. Para responder a letra C, conhecimento do artigo 18, parágrafo 3º. Lá diz que o comparecimento espontâneo vai suprir a falta ou a nulidade da citação. Em nenhum momento diz que esse ato tem que ser ratificado, que tem que ser, então, ali, no caso, conferido pela autoridade. Letra C, errada. Na letra D, as intimações serão feitas de forma prevista para a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação, ou ainda poderão ser feitas por prevenção. Para você responder a alternativa D, você precisa conhecer o artigo 19 da Lei 9.099. Lá diz que as intimações serão feitas, de fato, na forma prevista para a citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Mas não fala, tá, que poderão ser feitas por prevenção. Não há, então, qualquer informação nesse sentido. E a letra E, dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão, então, desde logo, ciente as partes. As partes vão tomar ciência ali. As partes comunicarão ao juízo, então, as mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência da comunicação. Portanto, aqui a letra E está corretíssima, é a inteligência do artigo 19, parágrafo 1º, gabarito letra E. Professor, isso poderá estar na minha prova? Poderá, porque se você der uma lida no edital, você vai descobrir que lá no seu edital diz Lei 9.099. Então pode ser cobrado qualquer coisa. Na questão número 3, eu quero que você responda para mim de acordo com a 9.099 e eu quero a incorreta. Isso é um tipo de questão difícil, sabe por quê? É procurar uma agulha no palheiro, porque eu quero a incorreta. Mas vamos lá. Não comparecer no demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultado da convicção do juiz. Verdade, o não comparecimento tem esses efeitos. Inclusive é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099. A letra B. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto arguição de suspensão ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Aqui também nós temos corretamente uma informação sobre a contestação. Onde você vai encontrar isso? No artigo 30, tá? No artigo 30, então. Fica aí esta dica para vocês. Na letra C. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Nesse caso, a letra C, nós temos as formas, então, como os meios de prova funcionam, então, no caso, no juizado especial. E esta informação encontra respaldo lá no artigo 32. Então, essa também tem um contexto que está condizente com aquilo que está lá na lei. Na letra D, a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. De fato, aqui eu tenho os elementos da sentença no âmbito, então, no caso do nosso juizado especial. Inclusive, isso aqui é a inteligência do artigo 38, portanto, correta.
A letra E. O acesso ao juizado especial dependerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas. Aqui não. Aqui eu já vejo, então, que esse acesso ao juizado especial não tem esse contexto. Não é o que nós temos no artigo 54, que diz que o acesso, então, ao juizado especial, ele independerá, ele não depende, em primeiro grau de jurisdição, tá? Lembrando isso, ele não vai depender do pagamento de custas, de taxas ou de despesa. Portanto, a letra E é aquela que se mostra incoerente com o texto. As 4 primeiras questões, tá? Nesse caso, um pouquinho mais difíceis. Depois eu vou dar uma maneirada aqui. Olha, questão número 4. Nos termos da Lei 9.099, eu quero a correta. Vou responder aqui rapidamente algumas perguntas. Professor, o senhor acha que esse tipo de questão é uma questão que está no nível que será cobrado na prova de soldado? Não. Eu acho que a prova de soldado vai ser mais difícil. Eu acho que o nível de questões da prova para soldado da Polícia Militar será um pouco mais difícil do que isso aqui. Então, é interessante que aqui você treine comigo. Aqui eu entendo que é um nível intermediário de dificuldade. Eu entendo que a Polícia Militar vai pegar um pouco mais pesado. Mas eu tenho uma convicção de quais serão os artigos que ela irá cobrar. E é claro que no meu curso eu vou falar com você. Pode ter certeza disso. Olha, vamos lá. Na letra A, então, eu quero a correta na 4, tá? Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para os quais foram realizados, atendidos os critérios que estão previstos no artigo 62 desta lei e previsto nas normas de organização judiciária. Gente, nesse caso aí especificamente, nós temos aqui, mais uma vez, aquela que é o tipo de questão que mata o candidato e que virou moda, principalmente no Sebrasp, tá? Que é o acréscimo de informações. De fato, tá? Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para os quais foram realizados ali, atendidos os critérios que são, né, de admissibilidade previstos no artigo 62. Agora, não há qualquer informação que estes atos aqui seguirão ali e que estão previstos nas normas de organização judiciária. Isso não tem, tá bom? Na letra B, professor, a letra A eu encontro isso aonde? Lá no artigo 65 da nossa lei. Na letra B, a composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz, tá? Mediante sentença recorrível. Terá eficácia de título judicial a ser executado no juízo civil competente. Aqui agora, então, o assunto é composição dos danos civis. E nos termos do artigo 74 da nossa norma, a informação não condiz com o que aqui está, porque a composição dos danos civis, ela será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Então, é mediante sentença irrecorrível, tá? E ela terá eficácia, no caso aí, tá? Eficácia de título, mas não fala que título é, não especifica que é um título judicial, então não é que pressupõe. Portanto, nesse caso, a letra B é errada. A C, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá agravo de instrumento, que poderá ser julgado por turma composta por 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunido, no caso, na sede do juizado. Aqui na letra C, nós temos, então, uma informação que contraria o artigo 82 da nossa norma, que diz claramente que da decisão de rejeição da denúncia ou da sentença, caberá, nesse caso aí, apelação e não agravo de instrumento. Tá bom? Fica esta dica para vocês. São, então, ali no caso, conceitos diferentes. Já na letra D, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime.
presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Gente, isso é a inteligência do artigo 89 e esse artigo é extremamente cobrado em provas de concursos. Muito cobrado e, é claro, nós temos que ter esse cuidado. Na letra E, aplica-se solidariamente as disposições do Código Penal e do Processo Penal que não forem incompatíveis com esta lei. Bem, esta não é a inteligência do artigo 92, porque lá diz que tudo, no caso, deverá ser resolvido pela Lei 9.099. Aquilo que não for possível que será resolvido pelo Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, a aplicação não é solidária, a aplicação ela é subsidiária. Portanto, após minuciosa correção, letra D, tá bom? Parabéns aí a todos que acertaram até agora, mamão com açúcar. Professor do céu, se o senhor tem certeza que essa lei está no edital? Gente, esta lei está no edital. Está lá, prontinha. Não se preocupe se até agora. Professor, errei as 4. O que devo fazer? Estudar. Estudar. Professor, achei dificílimas as suas questões. Estão abaixo do que você encontrará no dia da prova. Treina difícil, joga fácil. Questão número 5. Daqui para frente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Daqui para frente agora, eu vou trazer para você questões que foram cobradas por diversas bancas. Sebrasp, no caso antigo CESP, né? VUNESP, Consulplan, Selecom. Então, a ideia inicial é trazer aqui agora questões que foram cobradas por bancas anteriormente, para que você tenha então aí certamente condições de entender isso. Ao total, você viu aí que nós temos 18, tá? 18, então, no caso, 18 questões, não é isso? Eu farei 3 blocos de 6 questões para dar tempo de você dar uma respirada, de você beber uma aguinha e aí a gente volta, tá bom? Então, vamos resolver aqui agora para frente questões de bancas. Eu sempre faço menção em todas as questões qual foi a origem da questão, tá bom? Eu não vou ficar falando órgão, porque senão a gente perde muito tempo, esse órgão já está aí para você, ó, tá? Então, esse concurso é lá de Niterói. Ora, príncipe é acusado de ter cometido infração de menor potencial ofensivo e o seu caso é remetido ao juizado especial criminal competente para julgar infração. Determinada a citação do acusado, este não foi encontrado. Então, o príncipe não foi encontrado. E aí, o que vai ser feito com o príncipe? Ele não foi encontrado. Nesse caso, de acordo com as regras pertinentes aos juizados especiais criminais. Então, a nossa informação tem que estar aqui, ó. Nesse caso, então, príncipe, a primeira coisa que você tem que ter na ideia, ele cometeu o quê? Uma infração de menor potencial ofensivo. Então, isso está no âmbito da lei de juizado especial. E ele não foi, no caso ali, tá encontrado para ser citado. Citação é o documento que é entregue à pessoa para que ela saiba que contra ela existe uma acusação para que ela possa se defender. Bem, ele não foi encontrado para ser citado. O que deve ser feito nesse caso especificamente? O processo será extinto? Não, não há previsão nesse sentido. O Ministério Público é ele que decide o que vai se fazer? Não, isso não é da alçada do Ministério Público, tá? Ocorrerá a suspensão do processo? Como? Se ele sequer foi citado, sequer está se defendendo. Serão encaminhados as peças ao juízo comum? Sim. Tentou-se resolver pelo juizado especial. Não foi possível, vai para o juizado comum. Inclusive, essa é a inteligência do artigo 66, parágrafo único da nossa norma, que diz, tá? Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção, no caso aí do procedimento previsto em lei. Letra D, correto. E a letra E, tá? As peças serão remetidas para a defensoria. Um absurdo isso, né? Não tem nada a ver. Logo, gabarito, letra D, questão mamão com açúcar, 66, parágrafo único, muito cobrado em provas também, tá bom? Vamos lá. Questão número 6, tá? Questão número 6 também. Ó, isso aí caiu inclusive para a Guarda Municipal lá de Niterói. Olha,
Enéceros, né? Enéceros recebe proposta do Ministério Público, que atua nos juizados especiais criminais de aplicação imediata de pena restritiva de direitos. Consultado seu advogado, a proposta vem a ser aceita e a pena vem a ser aplicada pelo juiz. Tudo bem, foi aceita, foi aplicada. Nesse caso, de acordo com a lei dos juizados especiais, o mesmo benefício não poderá ser deferido em que prazo? Olha, se o paciente, se a parte já foi, no caso ali, vamos colocar, beneficiado uma vez por esse benefício, ela vai poder todo mês ir lá e ser beneficiada novamente? Não, tá? Ela não pode. Para que ela possa ser novamente a beneficiada por tal medida, é preciso esperar quanto tempo? Gente, 5 anos. Então nós eliminamos aqui a letra A, B, C e D. Para responder esta questão, você precisa ter conhecimento do artigo 76 do nosso, tá? Do nosso documento, da Lei 9.099, mais especificamente dos parágrafos 2º e 4º. Lá diz o artigo 76, parágrafo 2º, que não se admitirá a proposta de se ficar comprovado ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa. E o 76, parágrafo 4º, diz, tá, claramente, acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz, então, aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Viram o que eu falei para vocês, que este assunto é extremamente cobrado? Mas não tem problema não, nós estaremos aptos, tá, a acertar essa questão. Bem, com isso, alcançamos o nosso objetivo, chegamos aí ao final deste nosso primeirinho bloco. Darei para você o tempo mínimo de 2 minutinhos, é só o tempo de você tomar uma água, tomar uma limonada de limão capeta, tomar aí um suco de manga coração de boi ou algo do tipo, comer aí um gilozinho, petiscar um gilozinho com um pedacinho de queijo. Em 2 minutos eu estou de volta para mais algumas questões, tá bom? Simbora lá com o professor. Gente, essa aula tá top. É Lei 9.099. As próximas questões foram todas questões bem elaboradas e eu vou estar agora, novamente ao vivo, lá no Gran Cursos. E esse material está em PDF lá. Vocês que estão aqui comigo, entrem lá no nosso YouTube, no Gran Cursos Online. Entre lá, o material está lá disponível para vocês em PDF. Tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Vou correndo lá agora pro canal do Gran Cursos Online. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.